Olá, pessoal. Meu nome é Mônica, sou aluna do curso de Engenharia Têxtil da UTFPR Campus Apucarana. Faço parte do projeto Empoderamento das Mulheres na Promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Sejam todos muito bem-vindos ao mini curso sobre Gestão de Processo e Qualidade na Prática. A proposta aqui é sair da teoria e mostrar um exemplo bem real como esses conceitos aparecem no dia a dia de qualquer negócio, desde o pequeno empreendedor até empresas maiores. Antes de começar, vou mostrar rapidinho para vocês o que vamos ver hoje. Primeiro, vamos entender o que são processos dentro de um negócio, depois, como identificar problemas que estão sendo afetados, os resultados sem a gente perceber. Em seguida, vamos discutir o que é qualidade de verdade e por que ela vai muito além de ter um bom produto. Também vou apresentar algumas ferramentas gerenciais e de qualidades que ajudam qualquer empreendedor a se organizar. E para fechar, vamos ver como aplicar tudo isso na prática com um exemplo do início ao fim. Bom, para tornar tudo isso mais concreto, vamos acompanhar a história da Juliana, que é um exemplo que eu utilizei no último mini curso. A Juliana é uma empreendedora que produz bolos caseiros para vender. Os clientes até gostam bastante dos seus produtos, o sabor é bastante elogiado, mas alguns problemas começam a aparecer. Problemas como atrasos na entrega, pedidos que chegam errados, desperdício de ingrediente, falta de organização e, consequentemente, reclamação dos clientes. A primeira reação da Juliana foi pensar que precisaria melhorar os bolos. Mas será que esse realmente é o problema dela? Vamos descobrir juntos ao longo dessa apresentação o que vem acontecendo. Bom, para entender o que está acontecendo com Juliana, precisamos primeiro entender o que é um processo. De forma simples, o processo é um conjunto de atividades organizadas que transforma recurso em um produto ou um serviço que gera valor para o cliente, ou seja, é todo o caminho percorrido desde o início de uma atividade até a entrega do resultado final. E é aqui um ponto muito importante: todo negócio tem processos, mesmo que sejam informais ou que nem estejam escritos em lugar nenhum. Se você vende alguma coisa, presta um serviço, atende um cliente, você já está executando um processo, mesmo que você não chame dessa forma. Bom, voltando ao exemplo de Juliana, para produzir um bolo, ela precisa passar por várias etapas, que seria comprar os ingredientes, organizar os materiais, preparar a massa, assar, decorar, embalar e, por fim, entregar ao cliente. Reparem que cada uma dessas etapas faz parte de um único processo maior, que é produzir e entregar o bolo. E é aqui que está o segredo. Quando uma dessas etapas falha, todo o resultado final pode ser comprometido. Não adianta o bolo ficar perfeito se a etapa de entrega falhar, por exemplo. Então, por que vale tanto a pena cuidar dos processos? Porque quando um processo ele é bem organizado, o trabalho acontece de forma muito mais eficiente. Isso permite reduzir desperdícios, diminuir retrabalho, economizar tempo, melhorar a produtividade e a entrega dos produtos e serviços com mais qualidade. Já ao contrário, processos de desorganização geram atrasos, aumentam os custos, reduzem a satisfação dos clientes. Ou seja, cuidar do processo não é burocracia, é o que sustenta o resultado final. Voltando ao caso da Juliana, depois de analisar a rotina dela, ela percebeu uma coisa muito interessante. O sabor dos bolos era muito elogiado pelos clientes, de fato. Só que a reclamação sobre os atrasos e erros nas entregas continuava acontecendo. Foi nesse momento que ela entendeu que a qualidade vai muito além de produzir um bom produto. Na gestão, a qualidade significa atender às necessidades e expectativas dos clientes de forma consistente, com organização, eficiência e confiabilidade. Para ilustrar isso aí, vamos mostrar dois exemplos de confeitaria. As duas produzem bolos deliciosos e o sabor é ótimo nas duas. Só que a confeitaria A, ela entrega no prazo, responde rapidamente os clientes e envia os pedidos corretamente. Já na confeitaria B, atrasa as entregas, esquece pedidos, demora dias para responder. Então vem a pergunta: mesmo com os produtos parecidos, qual das duas proporciona uma experiência melhor para o cliente? A é a que proporciona uma melhor experiência. Isso mostra que a qualidade envolve todo o processo do início ao fim, e não apenas o resultado final que sai do forno. Para conseguir oferecer produtos ou serviços de qualidade de verdade, é importante cuidar de diferentes aspectos do negócio. Entre os principais pilares estão o planejamento das atividades, a organização dos processos, a padronização das atividades, o cumprimento dos prazos, o atendimento ao cliente e a melhoria contínua. Repare que nenhum desses pilares fala sobre o produto em si, todos eles falam sobre como o trabalho é conduzido. E é isso que sustenta a qualidade no dia a dia. Voltando ao caso da Juliana mais uma vez,
Ela acreditava que precisava melhorar as receitas, mas ao observar o próprio dia a dia com mais atenção, ela percebeu que os maiores problemas eram outros, como ingredientes comprados sem planejamentos, pedidos anotados em locais diferentes, ausência de uma ordem de produção e falta de controle dos horários de entrega. Ou seja, o problema não era o produto, o problema estava na forma como o trabalho estava sendo organizado. E é esse o erro comum. A gente tenta melhorar o resultado final sem olhar o processo que gera esse resultado. Bom, e como a gente identifica que um processo está com problema antes mesmo de sair procurando a solução? Existem alguns sinais bem claros, como atrasos frequentes, retrabalho, desperdícios de materiais, reclamações dos clientes, aumento dos custos e queda na produtividade. Se vocês estiverem enfrentando um ou mais desses sinais no próprio negócio, é hora de parar, olhar com mais atenção para esses processos, porque, como vimos no caso da Juliana, o problema raramente estava onde a gente imaginava ser o primeiro. E o primeiro passo sempre é observar. Antes de sair implementando mudanças, vale a pena fazer algumas perguntas bem simples. Perguntas como: quais atividades estão sendo realizadas? Quem que é o responsável por cada atividade? Onde os erros acontecem com maior frequência? Existe alguma atividade desnecessária? O cliente está satisfeito com o resultado? Então, observar o processo com calma é essencial para entender a realidade do negócio antes de sair propondo mudanças, porque sem esse diagnóstico, acaba ocorrendo erros e resolvendo problemas errados. Depois de identificar falhas, a Juliana ela percebeu que precisava organizar melhor o trabalho dela. Mas aí surgiu a dúvida, por onde começar? E é aqui que entram as ferramentas de gestão. Na gestão, existem diversas ferramentas que ajudam as empresas de qualquer tamanho, de pequeno empreendimento, como a da Juliana, até de grandes empresas, a se organizar nesses processos, identificar problemas, encontrar soluções. Essas ferramentas tornam as decisões mais seguras e ajudam na melhoria contínua do negócio. Vou apresentar agora as principais. Mas antes de apresentar cada uma dessas ferramentas, vale entender o conceito. Ferramentas gerenciais são métodos utilizados para planejar, organizar, acompanhar e melhorar as atividades de uma empresa. Elas ajudam o empreendedor a organizar tarefas, acompanhar resultados, definir prioridades, melhorar a comunicação e tornar decisões baseadas em informações, não só no achismo. E é muito importante, independentemente do tamanho do teu negócio, essas ferramentas tornar a gestão mais eficiente. Então vamos conhecer as principais uma a uma. A primeira delas é a ferramenta do fluxograma. Ela é uma representação gráfica das etapas de um processo que permite visualizar de forma bem simples como uma atividade acontece do início ao fim. Com o fluxograma, é possível identificar etapas necessárias, como atrasos, retrabalhos e pontos de melhoria. Na prática, visualizar o processo no papel ou numa tela facilita muito sua organização, porque a gente enxerga o todo e não só um pedaço que executa no dia a dia. Bom, vamos aplicar isso no processo de produção dos bolos da Juliana. O fluxo seria receber o pedido, depois confirmar o pagamento, em seguida separar os ingredientes, preparar a massa, assar e assim por diante até a entrega final. Reparem como só de colocar isso no papel já fica muito mais fácil enxergar em qual etapa exatamente as coisas estão travando ou atrasando. Foi exatamente esse tipo de exercício que ajudou a Juliana a enxergar os gargalos do próprio negócio. A segunda ferramenta é a folha de verificação. Ela é uma ferramenta simples usada para registrar informações durante a execução de um processo e que permite identificar quais problemas acontecem de maior frequência. O exemplo aqui, só de olhar, tem pedido atrasado, que acontece 12 vezes, produto errado 4 vezes, embalagem danificada 2 vezes, cliente ausente 3 vezes. Só de organizar esses números já fica claro qual problema merece mais atenção. E é esse o ponto-chave: registrar os dados, que é o primeiro passo para melhorar. Sem esses dados, a gente não só sai chutando. Vocês já ouviram falar sobre a regra de 80 por 20? É basicamente o que o diagrama de Pareto representa. Ele mostra que normalmente poucos problemas são responsáveis pela maior parte dos prejuízos de um negócio. Isso significa que nem sempre é necessário resolver tudo ao mesmo tempo. O ideal é identificar quais problemas acontecem com mais frequência e priorizar aqueles que geram maior impacto. No caso de Juliana, por exemplo, os atrasos nas entregas apareciam com mais frequência do que os outros problemas, então ela precisaria focar nesse primeiro.
Bom, depois de descobrir que os atrasos eram o principal problema, a Juliana precisava entender por que isso estava acontecendo. E é aqui que entra o diagrama de Ishikawa. Também conhecido como espinha de peixe, ele é uma ferramenta que representa e é usada, né, para identificar as possíveis causas de um problema. Em vez de sair buscando uma solução rápida, ela incentiva a gente a analisar todas as possíveis origens de falhas, organizadas em categorias, que seria pessoas, métodos, máquinas ou equipamentos, materiais, meio ambiente e medição. Essa análise mais profunda evita que a gente resolva só um sintoma e não só na causa raiz do problema. Outra ferramenta muito conhecida na gestão da qualidade é o PDCA. O objetivo dele é promover a melhoria contínua dos processos por meio de 4 etapas. O P, que é planejar, identificar o problema e definir um plano de ação. O D, que é executar, colocar o planejamento em prática. O C, que é verificar, analisar os resultados obtidos. E o A, que é agir, que é padronizar as melhorias que deram certo ou corrigir o que ainda não funcionou. E o legal aqui do PDCA é que ele é um ciclo contínuo. Sempre que um processo pode ser melhorado, ele pode ser aplicado tudo de novo. Bom, depois de identificar o problema, é preciso definir como será resolvido na prática. E é aí que entra o 5W2H, uma ferramenta de planejamento que responde 7 perguntas. Perguntas simples que são: o que será feito, por que será feito, quem será o responsável, onde será realizado, como será feito, como será executado, quanto vai custar. Com essas 7 respostas bem organizadas, fica muito mais fácil sair do discurso, né, e realmente executar as melhorias planejadas. Agora vamos juntos ver tudo o que vimos depois de aprender tudo sobre essa gestão de processo e qualidade. Juliana aplicou essas ferramentas no próprio negócio dela. Ela desenhou o fluxo do processo utilizando o fluxograma, registrou as falhas com a folha de verificação, identificou que os atrasos eram os principais problemas usando o diagrama de Pareto, analisou as ferramentas com o diagrama de Ishikawa, criou o plano de ação com o 5W2H e acompanhou as melhorias por meio do PDCA. Depois de algumas semanas aplicando esse conjunto de ferramentas, o resultado começaram a aparecer. E quais foram esses resultados? São perguntas que a gente tem que se fazer depois. Com a melhoria dos processos, né? No caso da Juliana, ela conseguiu reduzir os atrasos nas entregas, diminuir o desperdício de ingredientes, organizar melhor a rotina dela, aumentar a satisfação dos clientes, reduzir o retrabalho, melhorar a produtividade e tornar as decisões com muito mais seguranças. E o mais importante, esse exemplo mostra que pequenas mudanças nos processos podem gerar grandes resultados para qualquer negócio, seja ele pequeno, como o da Juliana, ou para uma empresa bem maior. Bom, antes de encerrar, vamos revisar rapidamente os processos principais que vemos aqui na aula hoje. O primeiro deles é que todo negócio possui processo, mesmo de forma mais simples, né? O segundo, qualidade vai muito além de um bom produto, ele envolve toda a experiência do cliente. Terceiro, identificar problemas é sempre o primeiro passo para melhorar qualquer coisa. O quarto, as ferramentas gerenciais ajudam a organização e a tomada de decisão. E o quinto, as ferramentas de qualidade, como Pareto, Ishikawa, PDCA, 5W2H, permitem analisar causas principais de problemas e produzir melhorias contínuas no seu negócio. Bom, e chegamos mais um fim de mais um mini curso. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês a entender a importância da gestão do processo e da qualidade. Muito obrigado e até o próximo conteúdo.